No dia 24 de dezembro de 1971, exatamente ao meio-dia, Juliana Kopka embarcou em um avião da companhia aérea Lufthansa. Ela era estudante e frequentava a universidade da capital, e agora, por causa das férias de Natal, estava indo de Lima, a capital do Peru, para Iquitos, onde os seus pais moravam. O mês de dezembro no Peru é um mês de fortes chuvas. Tendo se deparado com uma tempestade, o piloto poderia tê-la contornado facilmente, porém ele estava com muita pressa, afinal teria que fazer mais 2 voos adicionais durante suas férias. Por isso, ele decidiu passar pelo meio da tempestade. E infelizmente, esse foi o começo da tragédia. Um raio atingiu a asa da aeronave e os passageiros foram ensurdecidos por um barulho terrível. As luzes se apagaram e uma coisa assombrosa aconteceu em meio à escuridão. O avião se despedaçou. Juliana perdeu a consciência, mas logo recuperou e teve uma forte sensação de frio e umidade na pele. Enquanto despencava do céu, a garota viu um mar verde embaixo dela. Era a selva. Ela caiu direto com um bloco de assentos, presos com cintos de segurança, e isso acabou salvando sua vida. Durante a tempestade, haviam fortes correntes de ar ascendentes que ajudaram a retardar sua queda. Os cintos de segurança, presos nos galhos de uma árvore, suavizaram seu pouso de uma altura de 3 quilômetros. Após sua queda, Juliana acordou e se viu deitada no chão, embaixo de um assento. Ela não conseguia se mover e, além disso, chovia fortemente, o que também foi, de certa forma, uma enorme sorte para ela, já que o aguaceiro extinguiu as chamas dos destroços do avião. Além disso, de maneira quase que milagrosa, Juliana não teve fraturas. Ela teve apenas hematomas graves, cortes e uma concussão. A jovem ficou deitada embaixo do assento por mais de um dia inteiro e choveu durante esse tempo todo. Porém, na manhã do segundo dia, após aquele desastre, ela de alguma forma conseguiu se libertar dos cintos de segurança. E primeiro ela engatinhou e depois conseguiu sair andando. Porém, surgiu uma única pergunta em sua mente: para onde ir? Existiam plantas, mosquitos e possivelmente predadores por toda parte. Nesse ponto, ela até chegou a ouvir o som de helicópteros, mas é claro que a equipe de resgate não conseguiu vê-la no meio daquele matagal denso. Então, ela teve uma ótima ideia. Acontece que se você acidentalmente se encontrar na selva sem uma bússola, a coisa que deve fazer é procurar um riacho. A água certamente o levará a algum lugar. Afinal, um riacho deságua em um rio, e nas margens de um grande rio certamente há assentamentos humanos. Então, a garota fez exatamente isso. Ela caminhou ao longo de um riacho e seguiu até um rio. Durante 10 dias, ela se moveu ao longo do rio. Às vezes, ela nadava porque se sentia mais segura na água do que em terra, onde frequentemente ouvia sons de predadores. No entanto, haviam crocodilos naquele rio, mas eles tinham comida suficiente e a jovem não despertou o interesse deles. No 10º dia, a Juliana descobriu um barco e uma cabana, e lá dentro havia um motor. E havia também uma lata de gasolina nas proximidades. Naquela época, haviam feridas terríveis no corpo da jovem e principalmente em suas pernas, onde as larvas das moscas haviam se instalado. Depois de abrir a lata de gasolina, Juliana tratou os ferimentos nas pernas com o líquido e retirou de forma independente várias larvas da ferida. Ela teve que passar mais uma noite solitária, se perguntando o que faria no dia seguinte. Porém, sua resposta
chegou logo pela manhã, quando 3 homens locais, madeireiros, foram até a cabana e a encontraram. Àquela altura, todos já tinham ouvido falar do acidente de avião pelo rádio, mas ninguém esperava encontrar pessoas vivas na selva, ainda mais depois de terem se passado 10 dias. Aquilo parecia simplesmente incrível. Porém, diante deles estava uma garota loira com olhos inchados, suja e terrivelmente magra. Ela foi a única que conseguiu sobreviver ao acidente de avião, além de ter resistido à fome, comendo apenas doces de um pacote encontrado acidentalmente entre os destroços, e também ela conseguiu se livrar de todos os animais predadores. Já no hospital, Juliana contou aos socorristas os detalhes daquela tragédia, detalhes esses que eu relatei anteriormente. Porém, o que de fato pode ter ajudado a jovem a sobreviver foi a infância dela, passada na ecoestação de pesquisa de Pucallpa, onde trabalhavam os pais da jovem, que eram alemães. Foi isso que ajudou Juliana a navegar pela selva. A menina cresceu na selva com seus pais cientistas e até tinha um tucano de estimação. Juliana conhecia a flora e a fauna locais, e isso a ajudou naquele momento crítico. Além disso, a sorte, ou quem sabe Deus, tenha lhe dado uma enorme ajuda. Afinal, ela caiu de cerca de 3 quilômetros de altura e sobreviveu. Após ter se recuperado totalmente, Juliana Kopke completou seus estudos na Alemanha, casou-se por lá, mas retornou ao Peru no ano de 2000, onde após a morte de seu pai, chefiou um centro de pesquisas. Ela ainda trabalha por lá e é claro que acabou escrevendo um livro sobre a sua queda do céu. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e me siga lá no meu Instagram, o @chamalzinho. E é claro que eu peço também que você comente o que você achou da história, se você já conhecia o caso ou não. Então por hoje é só, e eu te espero num próximo vídeo. Tchau!